Olá, eu sou Vilma Dalcol, trabalho na Lee Hatch Harrison, atuo na área de Talent Development e no momento eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que tem chamado muita atenção das organizações. Como é que as decisões de gestão de talentos têm sido tomadas dentro da sua organização e da sua empresa? Acho que esse é um questionamento que todos nós temos nos feito. Como é que nós lidamos com o talento? Ou nós estamos seguros de que os talentos indicados na minha empresa são realmente os melhores talentos que eu tenho? Será que eu não estou esquecendo de alguém? Será que não tem alguém que está sendo avaliado como talento, mas talvez seja uma pessoa mais técnica para um desenvolvimento mais horizontal? Então, são questões importantes e que a gente acredita que aí dentro da nossa conversa vamos poder tratar isso com um pouco mais de tranquilidade e ao mesmo tempo considerando uma metodologia e um critério. Quando a gente está falando sobre tomada de decisão sobre talentos, no nosso entendimento e pelo nosso olhar, o mais importante para isso é considerar a assertividade na escolha, no procedimento e na resposta que você vai ter para tomar essa decisão e para fazer algumas escolhas. Nós entendemos que uma organização, para que a sua estratégia se realize, para que ela atinja os seus resultados, ela precisa de competências. Competências não é algo que você compre no supermercado, tampouco em Harvard. Competências, elas estão intrínsecas e quem as carrega são as pessoas. São as pessoas que trabalham na nossa organização. A organização e a estratégia em si não as têm. Como é que as pessoas trazem estas competências? Por meio dos seus comportamentos, das suas ações que consolidam essa estratégia e que geram resultado. Então, eu preciso ter muita assertividade no formato como eu vou olhar para estas competências, como eu vou olhar para esses comportamentos, para que eu possa ter uma resposta com maior foco de previsibilidade. E ainda dentro deste critério, algo que nos preocupa bastante é uma pesquisa que foi feita pela SHL, que é uma empresa de psicometria, uma empresa global. E eles levantaram alguns pontos importantes de que hoje as organizações, elas demandam, em média, em alguns países, 15% do tempo de um executivo, de um líder na organização, ele é consumido, ele é utilizado para que ele faça gestão de profissionais com baixo desempenho. Então, países como Estados Unidos, Austrália, Holanda têm 15% em média do tempo dos seus executivos dedicados a cuidar e a tratar questões relativas a um desempenho ruim e, consequentemente, a gente está falando aí de competências, né? De pessoas que muitas vezes não estão fazendo ou não são as melhores pessoas para fazer o que estão fazendo. Em Hong Kong, esse percentual é em torno de 25% do tempo. A gente está falando aí praticamente de 3 meses no ano. Dentro dessa pesquisa ainda eles levantaram que o custo anual disto para os Estados Unidos ele está em torno de 105 bilhões de dólares. Então, se nós formos olhar, quando nós não tratamos de buscar assertivamente quem são os meus talentos e como é que eu vou poder olhar e mobilizá-los dentro da minha organização, eu estou dizendo de verdade que eu estou jogando uma boa parte do investimento da minha organização praticamente num fundo perdido. Então, esse olhar começou a nos preocupar muito, né? O nosso trabalho de apoiar e suportar as organizações a fazer essas escolhas de uma forma mais objetiva e com uma assertividade que pudesse dar a ela um pouco mais de segurança. Muito bom. Uma das ferramentas ainda mais estruturadas e conhecidas para fazer isso é o assessment. O assessment é uma ferramenta que me permite fazer esta predição com relação à competência e aos comportamentos que as pessoas na minha organização têm potencialmente para poder entregar e realizar os seus objetivos e o seu trabalho.
e, consequentemente, realizar a minha estratégia e atingir o meu resultado enquanto companhia, enquanto empresa. E aí, dentro do assessment, o nosso grande desafio é identificar talentos. E quando a gente está falando de talento, nós não estamos falando de talentos pensando só naquelas pessoas que um dia vão sentar na cadeira do CEO da empresa. Nós estamos falando de talentos que representam aquelas pessoas que de verdade vão fazer a diferença dentro do meu negócio, vão fazer a diferença dentro daquilo para a qual a minha organização se direciona e busca atingir os seus targets. Identificar talentos para nós é algo crucial para que você possa ter sucesso nesse empreendimento, para que você tenha segurança das escolhas que estão sendo feitas dentro da sua empresa no que se refere à mobilidade, desenvolvimento de pessoas, programas de sucessão, escolhas para quem eu trago e eu vou atrair para dentro do meu negócio. E principalmente, o identificar talentos no nosso olhar significa que eu vou cuidar para não perdê-los, não só para o mercado, mas eu não perdê-los internamente. Às vezes a organização não perde o profissional fisicamente, ele continua na empresa, mas eu não estou enxergando o melhor que ele pode trazer para a minha organização. Eu estou perdendo talento, mesmo que seja internamente, e muitas vezes eu nem tenho este conhecimento, ou eu não me dou conta deste fato. Muito bem, como é que a gente identifica talentos? A gente acha que não é possível fazer isso a menos que você trabalhe com critério de mensuração. E o que é mensurar para nós dentro do nosso conceito de assessment? Primeiro é equilibrar toda a criticidade da tomada de decisão com um valor que de verdade eu vou trabalhar com valor quantitativo, mas que traga um significado e que tenha relevância para levar você dentro do resultado que você está buscando. Então, para nós, a mensuração, ela é fator primordial para ajudar a trabalhar na identificação legítima de talentos dentro do meu negócio. Por quê? Porque ela vai impactar e vai equilibrar o papel crítico que as decisões que eu preciso tomar dentro do meu processo de desenvolver, de olhar para as pessoas, dentro do meu processo de fazer algumas escolhas de como melhor aproveitá-las. E aí, quando a gente olha para este papel crítico nas decisões, a gente tem uma situação do cenário atual, e o cenário atual hoje ele se configura de uma maneira trazendo algumas instabilidades de mercado, ao mesmo tempo alguns desafios, né? Para que eu não perca oportunidades de ter pessoas boas trabalhando, uma vez que cada vez mais nós estamos buscando efetividade. Num cenário atual de controvérsias, de ambiguidade, de tomadas de decisões difíceis, então nós entendemos que um programa e um trabalho estruturado e com uma metodologia sustentada vai poder te trazer muito mais sucesso, principalmente quando você está falando de decisões referentes à sucessão, a engajar profissionais, a trazer uma mobilidade e olhar e ajudar esses profissionais a fazer gestão da sua carreira dentro do seu negócio. No processo de desenvolvimento, como apoiá-los, como ser parceiro deles enquanto organização, no desenvolvimento que eles vão ter, inclusive no meu trabalho de atrair pessoas, de recrutar e atrair pessoas para o meu negócio. E na nossa metodologia, quando nós olhamos para essa perspectiva de como é que eu vou mensurar, como é que eu vou apoiar a organização nesta tomada de decisão, respeitando o nível de criticidade que a tomada de decisão que a organização precisa tomar, eu posso oferecer diferentes cenários de avaliação. E esses diferentes cenários, eles vão obedecer a uma metodologia que vai compor instrumentos específicos, simulações, sejam elas presenciais ou online, e exposição, momento em que o avaliado ele se expõe e ele tem uma interação para que ele possa trazer também comportamentos, evidências e características que retratem e revelem todo o talento e todo o potencial que ele apresenta.
E essa nossa metodologia, esse nosso formato de compor o assessment, ele tem na sua espinha dorsal essa pesquisa que foi feita pela Universidade de Massachusetts, em que ela traz qual é a eficiência de previsibilidade que eu tenho dentro de um processo de avaliação, de assessment. Quando eu começo fazendo uma avaliação de perfil, quando eu faço uma avaliação, por exemplo, usando qualificação educacional, eu faço uma entrevista de um profissional para conhecer um pouco da experiência dele, eu tenho aí um índice que é bastante baixo para imaginando o quão eficiente é a predição que eu vou ter, a assertividade que eu vou ter de prever, se ele vai dar certo ou não, se ele vai ter o potencial que eu preciso ou não, se ele vai ter a competência que eu preciso ou não. Na medida em que eu vou avançando dentro desta linha, eu vou subindo usando mais técnicas e mais interações com esta pessoa, eu vou ganhando maior assertividade. E dentro de um Assessment Center, que é onde você usa a composição daqueles 3 níveis que eu mostrei para vocês no slide anterior, no qual nós falamos sobre um instrumento específico, uma simulação, uma interação com uma exposição do profissional, eu chego aí a 65% a 70% de assertividade na previsibilidade que eu posso dar quanto ao sucesso ou ao talento que este profissional apresenta potencialmente, a prontidão dele para poder atender desafios que você entende ou pretende que ele tenha dentro da organização. Dessa forma, nós consideramos esta pesquisa de Massachusetts, nós consideramos a eficiência na assertividade que nós queremos passar para o nosso cliente, passar para as organizações quando ela pensa em tomar decisões sobre talentos. Então, nós juntamos isso com o olhar para o pipeline de liderança, considerando o contribuidor individual até o seu profissional no nível mais estratégico da organização e considerando qual é a criticidade da decisão que você vai tomar. E dentro dela a gente pode oferecer algumas soluções. E aí você tem alguns exemplos, né? Vamos imaginar que eu estou falando que eu preciso fazer com alto nível de gestão da minha empresa algumas ações relativas a seleção para sucessão de posições estratégicas. Eu estou falando desse quadrante superior aí no seu extremo direito, né? Na tela. Eu quero também tomar uma decisão estratégica referente a este profissional dentro do meu negócio. E eu preciso focalizar especificamente pontos fundamentais para desenvolvimento, para realizar um fast track de desenvolvimento, para eu ter um foco específico de ação para que ele possa atender ou uma posição ou poder ser considerado dentro de um programa de sucessão. Nós entendemos que eu estou tratando de um profissional de alta liderança ou de uma gestão que é importante para o seu negócio, é uma posição chave, e nós entendemos que a criticidade dessa decisão ela é muito alta. Então, nós recomendaríamos um assessment completo, que seria um instrumento, uma simulação e uma interação. Então, este mapa que você vê são soluções que nós desenvolvemos, e aí, para que esta solução tenha o jeito da sua organização e principalmente esteja atrelada à sua estratégia de negócio, nós vamos desenhar junto com vocês, mas sempre tendo uma base na nossa metodologia em que a gente possa trabalhar com informações confiáveis e relevantes. Confiáveis porque a metodologia tem consistência e relevante porque eu vou falar aquilo que é importante, eu vou tratar o que é fundamental para o negócio da sua organização. Dessa forma, os nossos diferenciais, eles estão associados em primeira instância a soluções personalizadas. Nós vamos de verdade desenhar um programa e um processo olhando a sua empresa, né? A gente tem uma metodologia, que é a nossa espinha dorsal, mas nós vamos sempre ajustar e adaptar de acordo com o seu negócio. O nosso compromisso, ele é muito grande em fazer da nossa prioridade conhecer este seu negócio. Né? Olhar para o cliente não como um cliente, mas olhar para o cliente como uma organização dentro de um segmento e entender este negócio e este segmento. Para entrar neste processo
com a mesma força que você tem, você que está dentro desta cultura e você que está lidando com este mercado. Nós vamos procurar ter este olhar e ele vai trazer muita forma no desenho que nós iremos fazer para a solução de assessment proposto ou para a solução da identificação de talento proposto. O alto nível de predição em função da combinação, a gente consegue trabalhar com um índice de predição dentro da nossa experiência que tem chegado a 70% de assertividade. Podemos utilizar diferentes instrumentos, na verdade a gente não tem um único instrumento que nós consideramos. A sua empresa pode ter uma ferramenta que para ela já é reconhecida, como por exemplo um MBTI, um Birkman, ou uma ferramenta como Facet 5, enfim, a sua empresa pode ter alguma ferramenta e nós vamos trabalhar com aquilo que para a tua organização já é algo de conhecimento. Nós temos consultores qualificados em praticamente todas as ferramentas que o mercado dispõe. Os nossos consultores são muito sêniores, tanto na experiência como consultores, como com experiência executiva. Temos consultores que já atuaram como CEO, como vice-presidente nas organizações. Temos consultores que já atuaram na cadeira de diretores e gerentes no mundo corporativo. E os nossos processos, eles são alinhados em qualquer lugar do mundo, porque somos uma empresa global, nós estamos em 65 países e contamos com mais de 300 escritórios ao redor do mundo. Foi um prazer poder estar passando um pouco desta nossa experiência, deste nosso olhar. Estamos à disposição de vocês, ok? Muito obrigada.